A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus, Emerson Eliel aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tópico aqui, o tópico 17. Jesus é o caminho e a verdade. Esse tópico ele é muito interessante, porque ele coloca dentro da denominação a possibilidade futura, não agora, com essa geração que está aí, alguns irmãos antigos, dificilmente vai mudar essas coisas aqui. Entretanto, algumas coisas que são graves diante da palavra do Senhor e o que é a graça dele, porque a gente vê algumas autoridades eclesiásticas, muitas das vezes, autoridades eclesiásticas, para quem não sabe, o que eu quero dizer, são os irmãos aí de ministério. Eles errar em casos gravíssimos perante a palavra de Deus e vem errando há muitos anos, né? Que até foi acertado a questão do pecado de morte. E aí tem aqueles que nunca leu a Bíblia, de repente começou a discordar dessas coisas, né? Tem uns irmãos lá de trás, do passado, que algumas coisas que eles faziam e provocavam a ira dos seus filhos, muitas restrições, eles nunca procurou saber nas escrituras, simplesmente foi o que o ministério falou e tá tudo certo, né? E o que é interessante é que daí, isso aqui coloca em uma pauta a se pensar. Como que vai fazer, né? Porque eles sempre tiraram a liberdade de algumas pessoas, sempre tirou a liberdade colocando lá de escanteio, lá no fundo. Se sair da CCB, saiu da graça, saiu do caminho. Outra igreja recebeu essa pessoa lá, a pessoa constituiu família, se era um jovem, viveu a vida em outra denominação, com a cabeça erguida, às vezes caiu no pecado, porque a vida do cristão é de santificação, não é de virar santo após o batismo. Isso todo mundo sabe. É fugir do pecado, mas pode cair. Alguns caem em coisas que ele acha que não é pecado, mas são pecados da carne, pecado contra o próprio corpo, que estão em Gálatas 5:19 em diante, gula, ira, facção, dissensão, inveja, bebedice, são pecados contra a carne, contra o corpo, porque lá está escrito, pecados da carne, nas quais são... E cita vários, na qual eles acham que não comete, né? Então as pessoas eles evoluíram muitas das vezes, foram para outra denominação e foram taxados de desobediente, não quiseram cumprir a doutrina da igreja. Ou quando a gente fala, tem opiniões aqui no canal, eles falam assim, é crítico porque não quis obedecer alguma coisa da igreja, ele não foi obediente, caiu, pecou, né? Porque para eles o pecou é uma vez só que a pessoa cometeu, ele é pecador, ela é o pecador lá, a pessoa está cheia de pecado, é um trapo de imundícia, como diz a Bíblia. Muitas das vezes são pessoas que elas não se enxergam, não tira a trave do olho e ele olha para o outro. Daí o que eu acho interessante, muitos do ministério, eles têm isso, né, de tirar a liberdade de algum jovem, de uma pessoa, para manter uma ordem da igreja. Mas como é que a gente faz com a ordem da palavra de Deus, que ela é desfeita, colocando como um caminho uma instituição, e frequentemente falado de cima do púlpito? Esses não têm nenhum tipo de disciplina, nenhum tipo de chamada de atenção, nada. Você vê aí constantemente gravações do Paulinho, do Jardim Paulista, esse é só um exemplo, tá? Mas ali tem um canal aí de um dos pró-CCB que ele posta frequentemente palavras e pregações, tem vários que falam esse caminho, dentro desse aprisco, não conhece o que é isso, e ele fala. Então isso cria uma desfeita na graça de Deus. Você entendeu o quanto isso é muito grave? Parece que não. Eu estou falando aqui, muitas das vezes você está lá longe ou não está imaginando a gravidade que é isso. O que isso pode causar numa família, num jovem, que muitas das vezes numa região aí foi disciplinado, isso, tudo esse peso está diante do Braz. Vocês não tentam se eximir não, porque vocês centralizaram a coisa tudo aí. Vocês centralizaram as doutrinas, as ideias de como fazer, proceder como igreja, tudo aí. É igual as Assembleias de Deus, centralizam ali a sua, né, tem a sua regional lá, que sei lá, que vai todo o dinheiro para lá e depois distribui. E aí eles falam, não, mas o que falar ali nós não tem nada a ver com isso. Que loucura, gente. Não faz isso não. Não tenta enganar Deus, não. Você pode enganar o povo, né? Mas vocês deixam esses pregadores frequentemente falar aqui que é o caminho, aí caiu da graça, nunca mais vimos, né? Quem sabe Deus pode ter misericórdia, se Deus perdoar, é aquela conversa toda. Aí criam as pessoas venenosas, que inclusive, aqui está escrito assim, ó, Jesus
é o caminho e a verdade. Não tem punição para quem falar o contrário de ministério, tá? Eles não tiram a liberdade. Quando pregamos a palavra de Deus, é fundamental que nossas palavras e expressões estejam alinhadas com as Escrituras, especialmente quando nos referimos ao caminho e à verdade. Porque eles direcionam a CCB. Esse é o tópico aqui, da própria CCB. Foi os anciãos que fizeram, não é eu que estou falando. Embora eu tenha mais de 3, 4 anos aqui falando sempre essas coisas aqui. Sempre tentando alertar, sempre tendo como crítico, né, o crítico extremista. Pode me chamar de crítico, mas nunca foi para destruir ninguém, nenhuma denominação, e muito menos eu tenho apreço para grandes irmãos aí que procuram anunciar o evangelho, falar de Cristo, da graça de Cristo, dentro da CCB, no ministério, e não é alienado ao sistema, porque o sistema que muitas das vezes foi conivente com certas coisas, né? Igual o Paulinho lá, que eu estou citando como exemplo, porque ele é frequentemente aí falado que ele deixa as coisas no ar, né? Umas gravação limpinha, não sei quem grava para ele, falando essas coisas e tá tudo certo. Ninguém faz nada, né? Às vezes pela idade, aí que prefere poupar a pessoa do que o evangelho da verdade. E aí, o que acontece, meus irmãos? Tem pessoas dentro da CCB que têm uma mente aberta às escrituras, ao aprendizado da verdade, não vive ali de profecias e profetadas, não, ele gosta e se alimenta da palavra de Deus, né? E vai lá nos púlpitos e fala, né, com a ajuda do Espírito Santo, obviamente, todo mundo que vai falar das Escrituras, queira ou não, nas primeiras palavras que você busca entender e você fala dela com propriedade, entendimento do texto, o Espírito Santo ajuda essa pessoa, né? Essa pessoa fala, mas vai falar, é para ler o que está no texto e onde fica o Espírito Santo. Eu vi esses comentários aí, é coisa doida, né? Vamos continuar aqui. É necessário haver cuidado ao utilizarmos a expressão este ou esse é o caminho da verdade, né? Esse é o caminho da verdade, para garantir que estamos apontando exclusivamente para Cristo e não para uma instituição, né? Ou a CCB, devia ter colocado aqui já, ou prática. Vocês estão falando para a CCB, nesse relato aqui já tinha falado isso, porque as outras não fazem, muitas igrejas não fazem isso aqui. Então tinha que colocar aqui, e não apontando para a CCB, mas colocar a instituição ou prática religiosa em particular. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Se não é a CCB, também não é nenhuma é o caminho, a verdade e a vida, a não ser de nosso Mestre Jesus Cristo, o Filho de Deus que entregou a vida por nós, não foi a instituição. Por isso você não deve ficar alienado, preso, você está numa região aí sendo massacrado, torturado, estou esperando em Deus, né, ver se volta a liberdade. Pelo amor de Deus, me poupe. Vamos continuar aqui. Cristo é o caminho e a verdade. Em João 14,6, declara-se como o único caminho, a verdade e a vida. Ele não apenas aponta para a verdade, ele é a própria encarnação da verdade divina, o caminho da verdade. Não pode ser restrito a uma instituição denominacional ou institucional, mas deve ser claramente identificado com a pessoa, a obra de Jesus Cristo, né? Claramente identificado com a pessoa e obra de Jesus Cristo. Isso aqui, meus irmãos, esse texto aqui é muito importante. É importante porque às vezes não muda agora. Tem muita gente com jargões. Você vai na igreja. Eu fui numa igreja recente, a última igreja que eu fui aqui. Eu dou risada porque às vezes antigamente eu achava essas coisas assim, me fazia mal, sabe? Agora eu acho até engraçado porque além de eu tenho um pouco de dó da pessoa, pena, não sei, numa situação alienada assim. Aí o pregador, eu não sei se ele me viu lá e fez isso de propósito, ou é porque tá muito acostumado. Mas ele sempre falava, aqui na graça, chamou para essa graça. Parece que estava provocando, sabe? Embora eu sei que sempre é jogo de indireta que sempre faz, né? Eu já conheço a peça. Aí falava sempre, eu falei, meu Deus do céu, que é isso? E aí, mas fazer o que, né? A gente tem que orar por essas pessoas porque dá até dó. O Leandro, violinista amador, né? Que é ali do canal Violinista Amador, ele é da CCB e ele é instrutor de música. Até eu quero aqui deixar aqui o canal dele, ele é o irmão da CCB, instrutor de música, e ele está sempre ponderando, colocando ali os tópicos, por exemplo, que a salvação é exclusiva pela fé, não vem de obras, né? Um tópico que já foi feito aí no ano passado, se eu não me engano. E ele coloca às vezes no grupo porque as pessoas ficam insistindo nessas coisas, que a salvação vem por obras. Não sei como que as pessoas não conseguem ler Efésios, ler o próprio lá o livro de Tiago, que fala que aquele que não tem obras, né? Quando a pessoa não tem obra, a fé dele é morta. Ou seja, quem tem fé, ele tem obra.
Mas só que, segundo Efésios 2:8, essas obras não é para justificar uma salvação da pessoa. Ninguém será salvo por suas obras, né? O cristão, ele tem obra porque ele é salvo, porque ele, irmãos, não tem nem o que falar, ele é regenerado por Cristo. Aquele que não está regenerado por Cristo, dificilmente ele vai até ter uma vida de obras. Eu não sei, porque a pessoa muitas das vezes é até ateu, uma pessoa que é ateu, mas ele tem um coração bondoso. E essas pessoas, ela produz algumas coisas em sociedade que é o dever da pessoa. Então, por que o cristão não vai ter até mais obras do que esse? Imagina uma pessoa conhecer a graça, é o que não tem, é o religioso. O religioso não consegue, porque ele faz para provar algo, não é de coração, para tentar merecer a salvação. E o irmão lá, ele coloca sempre no canal dele, né? No canal, é claro que ele está sempre falando, mas ele é da realidade do Paraná. Vocês sabem que lá é um lugar terrível. E mesmo assim, nos grupos da CCB, da cidade dele, eu acho engraçado, porque ele coloca... E às vezes tem cooperador, tem ministério que eles tentam fazer as coisas para jogar em direta, para atacar ele, ou seja, está contra o próprio tópico. Aí chamam a gente aqui de crítico, né, de tá falando mal, mas dentro da própria igreja, tem esses que é contra o próprio ensinamento. Como é que pode? E aí eles falam que é a gente, mas a gente está tentando aqui defender o evangelho da verdade, buscando que as pessoas evoluam espiritualmente, porque a Bíblia fala para crescer na graça e no conhecimento, só que as pessoas resistem isso, coloca sentimentos. Sentimentos é diferente de crescer na graça, no conhecimento e ter maturidade espiritual. Aqui embaixo ainda continua, nosso foco deve estar em apresentar Cristo como o único meio de reconciliação com Deus. Olha que maravilha. Tem que ser cobrado isso aqui, tem que ser cobrado. Qualquer desvio que associe essa verdade exclusivamente a uma organização ou prática específica corre o risco de distorcer a mensagem do Evangelho. Isso aqui tinha que ser direcionado à própria CCB, porque é um conselho para o ministério da instituição, não é de outra denominação. Não tem que colocar aqui como se estivesse falando de outra, porque daí esses do ministério eles vão se eximir, vão falar, eu não falo nada disso. Eu não falo disso aqui. Então acho que estão colocando isso aqui aos poucos, né? Espero que chegue uma assembleia e definitivamente seja cobrado isso daqui. Quem dera um dia a gente vê pessoas sendo afastadas do cargo por estar repetindo essas coisas, né? O senhor vai mandar de cobrar, falar, olha, ele está falando que aqui é a graça, que coisa é essa? Aqui é o caminho, a verdade, a vida, que a pessoa desviou do caminho, saiu do aprisco, não trai de nós, porque não é de nós, aquelas conversas todas. Tira do cargo com o tempo. Não é pecado, seria errar na palavra de Deus dessa maneira, distorcer uma gravidade dessa, seria um pecado grave. Mas não, se quer fazer alguma coisa direito, pelo menos tira do cargo um tempo, né? Hoje em dia a pessoa grava as pregações, ninguém é impedido de levar o celular dentro da igreja, e se sair uma baboseira dessa aí, tem que ser cortado. Oxe, que disciplina que é só aí, teve divórcio, ali o jovem fez buru-buru antes do casamento, então a gente vai cortar aí, né, vamos ficar aí 20, 30 anos sem liberdade, e os outros ali dançando, pulando, fazendo o que é aí com a Bíblia, né. Vamos lá. Isso aqui é grave porque exclusivamente uma organização ou específica corre o risco de distorcer a mensagem do Evangelho. Isso aqui é grave, não é distorcer não, é blasfemar, né. Colocar que é uma instituição, aí as pessoas ficam doentes, em depressão, porque tem regiões, aí se bem que está acabando os jovens da congregação, graças a Deus, tem região que não está indo num lugar desse aí, é melhor que a pessoa viva uma vida sem conhecer o evangelho genuíno, o que Cristo fez por ele, e um dia Deus, está na mão de Deus, irmãos, está na mão de Deus. Do que ficar dentro de uma igreja onde ele foi condenado ali, taxado de pecador, sem liberdade, com depressão, alguns ceifam a própria vida, ou fica doente, não consegue levar uma família direito, porque sempre está se punindo, se martirizando. É melhor que, né, nem continue tendo jovem mesmo. Eu não estou falando de todas as regiões, tá? Se você fala que é seu lugar, que aparece no comentário aí, quem fala, eu nunca vi a congregação falar que ela é a graça, me poupe, além de doido é mentiroso ainda. Vamos ver aqui, É importante reconhecer que, enquanto membros de uma comunidade de fé, podemos ter práticas e doutrinas que consideramos verdadeiras e valiosas. No entanto, essas práticas não são o caminho e a verdade. Essas práticas não são o caminho da verdade. Tá ruim de enxergar aqui porque me mandaram isso aqui, tá tão pequenininho para ver no seu celular aqui, irmãos. Eu tenho até uma leitura boa, mas aqui confesso que
Veja aqui que passo grande, né? Eu sei que tem uns irmãos aí que falam, mas só vai ficar no papel, é para enganar os críticos, né? A gente vai ver os erros, a gente vai cobrar aqui, não adianta, agora que é melhor ainda. É desse jeito aqui que a gente quer, é assim que eu gosto. Vamos lá, eu acho que eu já li uma parte aqui, inclusive aqui, ó, tem cobranças sérias. É importante reconhecer que, enquanto membros de uma comunidade, né, aqui tá falando lá do que eu falei para você, tá falando que tá difícil de enxergar, que consideramos, então são doutrinas que consideramos verdadeiras e valiosas. Lá, práticas, ó, chamou de práticas, e doutrinas consideramos verdadeiras e valiosas. No entanto, não é o caminho da verdade. Isso aqui é por evolução da denominação. É uma evolução. Quem aqui fala assim, ele está saindo do muro, está defendendo. Eu não sei o que você quer que eu fique aqui falando que todo mundo ali é sectário, que vai para o inferno. Que quem não sair, quem não for lá batizar na Batista, é sectário, vai para o inferno. Ou você quer que eu fique aqui falando assim, não, seus irmãos teve uma luz que veio isso aqui agora, a congregação nunca fez isso aí que falaram. Quem que está em cima do muro do evangelho? Em cima do muro da maldade, do extremismo, da maldade, da idolatria, ou uma pessoa que enxerga as coisas e cria uma ponte, criar pontes. Você tem que criar ponte. O evangelho não é criar muro. Você criou um muro aí e depois fala que eu estou em cima dele. A gente torce para que todos se convertam e encontrem o caminho da verdade. Se uma instituição encontrar o caminho da verdade, se ela for evoluindo, é melhor ainda do que transformar numa violenta seita. Ela fugir de qualquer opinião de crítica construtiva, não aceitar ninguém, falar com eles com uma crítica construtiva e sempre ter aquela autoridade. É melhor que uma instituição aceite do que ela se fechar e tornar uma seita perigosa, porque daí ninguém mais consegue fazer muita coisa, viu? Muitas famílias alienadas sistematicamente e você não tem o que fazer. Não adianta espernear aqui, chamar de seita, porque daí ela se fechou. Problema seu, filho. Você vai falar o resto da vida que é seita, ninguém ali vai resolver mais nada. Ninguém vai mexer em tópico, ninguém vai fazer mais nada. Só por causa dessa raiva, esse ódio seu, essa ira, as pessoas se fecham e endurecem o coração. Esse é o serviço de Satanás. Ok? Então isso aqui, essa luz que veio, para pelo menos criar no papel, já é um caminho andado, tá? Pode falar o que você quiser de mim, tá em cima do muro, não sei o que, é onde eu quero ficar. Eu não quero ficar aqui dando uma de salvo pelo evangelho, mas no WhatsApp, mas para jogar praga nos outros e brigar com os outros, não tem coisa de salvo nenhum, tá ok? Então a gente tem que ser realista e verdadeiro, como eu sempre fui na minha família, no meu dia a dia, no meu trabalho. Aliás, um trabalho, um lugar inóspito, com pessoas, trabalhando com gente perigosa, vocês não fazem ideia. Um dia eu quero contar pra vocês, mas vamos continuar aqui. E quem acha que eu tô falando? Teve um aí que falou assim, vamos logo pelo assunto, você fica comentando demais. Vai no canal, leia, eu vou colocar na tela aqui, você lê aqui e sai. Devemos sempre esclarecer que qualquer benefício espiritual que experimentamos dentro de nossa comunidade é resultado de nossa comunhão com Cristo, e não da instituição em si. Isso aqui é interessante, ó. Isso aqui é uma intimidade da pessoa e não com a comunidade. Tem muita gente que ele cria uma situação com a igreja. A igreja falou isso, a igreja fez isso aqui. Eu tenho a igreja, se não é a CCB, me salvou, né? A pessoa associa muito o que ele recebe com a denominação. Então por isso que muitas vezes eles querem trazer, eu vou falar sobre o tópico aqui do batismo, do rebatismo, né? Que também é interessante, tem umas coisas para comentar. Então, mas vamos lá. A missão de quem prega a palavra é apontar para Cristo como o único Salvador e o único caminho para a salvação. Reiteramos que em todas as nossas pregações, Cristo deve ser exaltado como o caminho e a verdade que leva à vida eterna. Parece que é mentira você ouvir um tópico desse aqui. Eu não sei porque gente cria expectativa maldosa, que não vai mudar, que, sabe, sempre com... Eu tenho a minha ressalva, abomino totalmente coisas de alguns homens aí. Falo se necessário da denominação, não tenho medo, porque qualquer coisa escreve uma cartinha, já fizeram isso comigo aqui na minha, coloca na comum congregação que eu fazia, pra alguém entregar pra mim, aí seria interessante a gente ler no canal. Mas eu não tenho medo de falar nome de ninguém, ou citar os problemas aqui, ou acordar o povo para uma região que é totalmente perigosa, sair da igreja e buscar uma igreja que tenha conhecimento bíblico, mas também não alienada a um sistemático de falas calvinas, né? Aí é um problema. Bom, estamos aqui em 24 minutos.
eu queria ler aqui o que o irmão, que é da própria CCB, comentou num vídeo meu. Vou tentar ler rapidinho para vocês. Esse aqui é de dentro da CCB, tá? Nosso irmão Leandro, violinista amador, canal Violinista Amador, da própria CCB, músico, instrutor de música. Os irmãos não tem como tirar a liberdade de vocês aí da região do irmão Leandro aí, ó. Aí eu esqueci o nome da cidade dele. Ele assim, tem um nome... Nossa, se eu falar aqui eu vou errar. Tanta cidade vem na minha cabeça. Então, quem for querer achar ruim quando ele tá mandando coisa no grupo, de tópico, de ensinamento, isso aqui não pode, tá? É perseguição. Isso é perseguição, porque a pessoa tá dentro da denominação defendendo o tópico de ensinamento dela e a pessoa querendo perseguir. Isso é maldade, tá? Isso aí gera processo até, porque é uma perseguição. Vamos lá. A paz de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, esses tópicos, somados a outros que já foram feitos lá atrás, se forem postos em prática, já mudariam 50% a situação da CCB. Eu mesmo sempre falo dos tópicos passados, como por exemplo, não chamar pessoas de outra denominação de sectários, mas parece que o povo rejeita. Meu pai mesmo é um. Para ele, todo mundo que não for da CCB é sectário e pronto. Olha, ele citou aqui até uma questão familiar, porque isso tem muito. E quantos eu já conversei e até eu fui chamado de sectário? Tópico de 2022 que diz que a salvação é pela fé, mas continuam falando que salvação é por obras. Tópico de ensinamentos que mostra o que é a graça de Deus, mas pregadores e irmandades continuam chamando a instituição de graça de Deus. O Senhor chamou nessa graça e ainda tem muitos que chamam a instituição de caminho verdadeiro. Gente, no inário tem que Jesus Cristo é o caminho verdadeiro, o hino 160. Isso é interessante ele falar. O inário da CCB não tem muito o que a gente falar, irmãos, porque é um inário cristocêntrico. Aliás, vem de outras denominações, né? Poesia, algumas poesias e melodia. Meu olho tá ardendo aqui que eu tô com o ventilador ligado aqui porque tá um calor. Então, o que acontece? O inário é muito cristocêntrico, mas o pessoal nem lê o que tá escrito no inário. Vamos lá. Mas a gente que é músico tenta falar esse aí que quer ser regional. E por aí vai. Vamos lá. Tem outra parte aqui que ele... O povo não sabe e nem quer saber dos 12 pontos de doutrina que tem no inário. Eu realmente espero que um dia o povo acorde e ponha em prática tudo isso. Mas o histórico só me mostra o contrário. Não é querendo ser pessimista, mas vai ser lido uma vez, quando muito, e ninguém vai lembrar mais. Perdoe o desabafo, mas é triste ver a nossa realidade hoje. Enquanto não tiver estudo bíblico sistemático, isso é igual feito na parte musical, não vai haver melhorias. Deus abençoe. Olha só, vendo, ele já fala que vai vendo. Porque se tivesse como na música, né, uma sistematização aí desse entendimento dos próprios tópicos para ser lidos sempre, né, para esses ancião, cooperador regional, a música é levada a sério. A música é tratado, né, com ensinamento, com tudo. E como é que fica aí a situação dos tópicos agora que eles não põem em prática? E como ele disse aqui no comentário, os tópicos é violado frequentemente. Os tópicos de ensinamento que era para pôr em prática, assim como levam a sério a música e o aprendizado dela, eles deixam cooperadores e anciãos distorcer à vontade, não citar como foi feito os pontos de doutrina e foge dele totalmente. E esse não tem punição. Gosta de tirar a liberdade de divorciado, né, porque teve namoro, que não sei o que, de perseguição de anciboy. Logo a gente vai falar aí de quem é o anciboy, né? O anciboy é aquele que tem muito anciboy que já subiu de cargo, já foi para cooperador, ancião, mas antes ele era anciboy. É aquele que ele sempre tem os seus prazeres na vida, só que ele gosta de denunciar outros, levar para o ministério, leva e traz, sabe? O que está acontecendo? O ministério gosta dessa bajulação, então ele atrai muito anciboy. Às vezes a cidade tem um anciboy só, mas ele faz um estrago. Bom, esse aí é o vídeo de hoje. Se inscreve nesse canal, comenta aí o que você achou desse tópico, o que você achou do comentário, se quiser discordar, se quiser achar ruim. Comenta qualquer coisa aí para ajudar a gente, deixa o like, tem muitos irmãos que assistem meu vídeo e não deixa o like, e isso ajuda muito o canal. Falar uma boa noite, uma saudação, paz e graça, paz de Deus, isso ajuda muito aí nos comentários. Deus abençoe grandemente, se inscreve lá no canal do Medita Fé, do Instituto Medita Fé ali de Londrina, né, do nosso irmão Juliano é o diretor, e seu irmão vice-diretor ali é Adriano Francisco. Vai lá, conhece o Instituto, deixa seu like,
Paz e graça verdadeira no coração de todos. Até o próximo vídeo.